Texto maravilhoso esse, né? Esse texto é muito encorajador. Além de ser admoestatório, ele é encorajador também. Nós já estudamos o versículo 1. Versículo 1 nós já estudamos, falamos sobre a Filadelfia. Filadelfia é que deu o nome àquela cidade, né? Filadélfia. Filadelfia é amor fraterno. Se bem que lá na Filadélfia acho que não tem muito isso não, né? Mas o nome da cidade é esse, né? Filadélfia, de Filadelfia. Estudamos o versículo 2 também. Nós estamos defendendo o seguinte, que esse trechinho, essa perícope, né, como nós chamamos, esse trecho, essa porção aqui do texto, tem 3 temas, nós estamos dizendo isso, que ele aborda 3 temas ligados à vida do homem que está debaixo da nova aliança. Todo crente está debaixo da nova aliança. Quando nós cremos em Cristo, alguns benefícios da nova aliança se cumprem em nós. Quais são? Basicamente, nós temos recordado de 3 aqui. O perdão de pecados, a habitação do Espírito Santo e a transformação do coração com a inscrição da lei no coração da pessoa. Então, esses 3 fatores são componentes da nova aliança. Há outros componentes que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir no futuro da nova aliança. Mas esses 3, quem é crente já experimenta agora. Então o crente ele tem perdão de pecados, por causa da nova aliança. Quando ele crê em Cristo, ele entra para a nova aliança. Tem o perdão de pecados, ele tem a presença do Espírito Santo habitando nele, é a habitação do Espírito. Ele se torna um templo, ele vira um templozinho, onde o Espírito Santo habita, santificando os seus membros. E ele também é alguém que tem a lei de Deus gravada nele, o coração dele é transformado. É por isso que não tem crente que vê na podridão, porque ele não dá, ele tem um coração novo. Então ele pode ter um período de fraqueza, mas ele não permanece nisso. Ele abandona isso logo, não se sente bem. O coração dele mudou. O pessoal fala muito dos crentes de Corinto, né? Ah, mas os crentes de Corinto era tudo vida torta. Eles foram assim durante 2 anos. 2 anos. Não foi a vida toda. Não é que eles, em Corinto, a vida inteira, os caras lá com 40 de crente e só no chiqueiro. Não era isso. Não foi assim. Eles ficaram 2 anos se deixando levar pelo mundo ao redor numa cidade que era uma fossa. Mas eles se arrependeram depois de 3 cartas e 2 visitas. Se arrependeram. Então, não é o que a gente diz por aí. Enfim, o coração é transformado. E estamos vendo então aqui, já que o autor de Hebreus fala bastante da nova aliança que substituiu a antiga, estamos vendo aqui como é a vida do homem que vive debaixo dessa aliança, que entrou para essa aliança. O primeiro fator que nós dissemos é que ele realça a prática do amor fraternal. E aí estudamos os versículos 1, 2 e faltou o versículo 3. Nós estudamos o 1 e o 2, não estudamos o 3. Outro fator importante dentro da nova aliança, que o homem da nova aliança abraça, é a honra devida ao matrimônio. Então aí a gente entende por que o mundo lá fora despreza tanto o matrimônio. Muito simples. Porque as pessoas lá fora não estão debaixo da nova aliança. São pessoas de outro, sei lá que aliança eles estão. Aliança com o demônio, sei lá o que é aquilo. Né? Vai saber o que é aquilo. Né? Ninguém entende o que é aquilo. Né? Estão jogados aí no mundo, vivendo de acordo com o curso deste mundo, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, alheios à vida de Deus, com ódio de tudo que diz respeito à divindade. Então, claro, pessoas assim não vão honrar o matrimônio nunca. Já o homem debaixo da nova aliança, ele concede a honra devida ao matrimônio. E por último, o homem debaixo da nova aliança, ele tem cuidado com a avareza. Ele observa isso, ele é atento a isso. Toma cuidado com a avareza, de acordo com o texto aqui. Então, dentro do primeiro item,
ele pratica o amor fraternal, dentro do primeiro item, nós vimos o versículo 1 e o versículo 2. Falta o versículo 3, para terminar o primeiro ponto. Então, olha o versículo 3. Fala assim o versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados. O que é lembrar mesmo? Vocês se lembram? Lembram o que é lembrar? É fazer algo. Não é só falar, estou lembrando dos encarcerados. Nossa, que vida dura. Não é isso. Não é só um exercício mental. É fazer alguma coisa. Se vocês olharem, deem uma olhadinha aí, o Maurício vai olhar lá. Gênesis 8:1, para a gente saber o que é lembrar na cabeça de um escritor hebreu. Quando um escritor hebreu escreve, o que vem na cabeça dele, o que está na cabeça dele. Então veja, por exemplo, Gênesis 8:1. O que é lembrar? Gênesis 8:1. Olha lá. Lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? Que Deus tinha esquecido? Estava lá no céu, de repente, caramba, Noé. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Claro que não é isso. Aqui lembrar-se é fazer alguma coisa. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos, com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Lembrar-se significa que ele agiu de algum modo. É isso que significa lembrar-se. 30:22, vocês dão risada, né, das minhas ilustrações. 30:22, o que é? Vai lá, Maurício, 30:22 de Gênesis. 30:22, vamos ver lá. Gênesis 30:22, lembrar-se. 30:22. Cadê? Voltou para Hebreus. Maurício esqueceu? Tá achando aí. Ok. 30:22. Olha lá. Aí. Olha lá. Lembrou-se Deus de Raquel. Olha aí. E aí o que aconteceu? Ouviu-a e a fez fecunda. Então lembrar-se é fazer alguma coisa em favor da pessoa. Olha Neemias 13:31. Olha como ele ora. É legal o jeito como Neemias ora aqui. Ele tinha feito muitas coisas, né? Em prol do povo hebreu, na restauração da cidade no período pós-exílico. Vocês imaginem uma cidade que foi invadida pelos babilônios e ficou 70 anos abandonada. Imagine como ficou. O que vocês acham? A cidade estava pior do que, né? Não vou falar que cidade, mas estava pior do que a cidade que vocês pensaram agora. Estava um caos completo, né? 70 anos de abandono. E ele voltou como governador, né? E ele começou a restaurar os muros da cidade. Esdras restaurou a religião e Neemias restaurou os muros e a cidade em si. Então ele fez muitos benefícios pela cidade, pelo povo judeu no período pós-exílico, apesar de toda a perseguição dos samaritanos da época. É por isso que os judeus, na época de Jesus, tinham tanta raiva de samaritano. Porque os samaritanos, quando o povo judeu voltou do exílio, os samaritanos eram inimigos deles, que não queriam que eles fossem restaurados. Eles queriam controlar aquele pedaço do país. Aquele pedaço do país era economicamente estratégico. Quem controlasse aquele pedacinho podia ter vários benefícios econômicos, que é uma rota comercial entre Oriente e Ocidente. Então eles tinham raiva dos judeus, estavam reconstruindo a nação. Então criou, daquela época para frente, começou a criar inimizade entre os samaritanos e os judeus. E aquilo cresceu, chega na época do Novo Testamento, a gente aprende que os judeus não sequer se comunicavam com os samaritanos e nem passavam por Samaria quando tinham que sair da Judéia e ir até a Galiléia. Eles não passavam por Samaria. Consideravam os samaritanos inimigos, terríveis. Muito bem, veja então Neemias 13:31. Olha, aqui o finalzinho, né? 30. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Estranho isso aqui, né? Limpei-os da estrangeirice. Falando aqui dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ser de uma linhagem pura. Então ele os limpou de toda estrangeirice. E designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério.
como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Aqui ele falando sobre o trabalho dele junto à restauração do culto judaico. E olha no finalzinho, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A oração dele. Ou seja, Senhor, age em meu favor, me abençoe. Eu trabalhei na sua causa, me dediquei. Olha para mim e me abençoe. Tem misericórdia, me socorre. Então é muito bonita essa oração dele. Então esse é o sentido de lembrar-se. Muito bem. Os encarcerados aqui, vocês já sabem quem são, né? Quem são os encarcerados aqui? É só olhar o capítulo 10. Lembra do capítulo 10? O capítulo 10 dá o retrato do encarcerado. Veja Hebreus 10, 34. Não é bandido que foi preso na cadeia, você tem que ir lá lembrar deles. Não é isso. Você pode até lembrar e ir lá evangelizar. Né? E na cadeia todo mundo é santo e se converte rapidinho. Né? Depois que sai, a conversão parece que não funciona muito bem lá fora. Né? Mas muitos se convertem mesmo. Né? Eu sei de casos de bandidos que se converteram mesmo depois, na cadeia e saíram de lá e a conversão era real. Era real. Mudaram realmente de vida. Então, isso aí é um trabalho bom, você evangelizar pessoas na cadeia. Eu já evangelizei pessoas em cadeias. E é um trabalho bom, é um pouco perigoso, né? Claro, você lida com pessoas de outra realidade, né? E é um pouco perigoso, mas há pessoas que fazem isso, se envolvem com isso, evangelizam assim. O pastor Thomas recentemente tinha um trabalho de evangelismo aqui numa cadeia aqui perto. Eu já fiz trabalho assim no passado, de evangelismo também. Isso é válido, ninguém condena isso aí. Mas aqui, nesse texto, ele está falando sobre amor fraternal. Então aqui é um cuidado com os crentes que estão presos, não porque praticaram crimes, mas foram presos por causa da fé. Então vamos ver o texto aí de 10:34 de Hebreus. Olha lá. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Aqui falando dos hebreus no começo da jornada cristã. No começo da vida cristã, eles se lembraram dos encarcerados e também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui, o autor de Hebreus está descrevendo como foi a perseguição no começo do cristianismo naquela região. Eles foram perseguidos e presos. E os crentes, então, se compadeciam dos encarcerados, dos seus irmãos na fé, que estavam presos porque eram crentes. Isso depois aumentou. Com o passar do tempo, quando chegou o século II, porque houve perseguição na igreja, contra a igreja, no ano 64. Houve uma grande perseguição, mas ela foi localizada. Ela aconteceu só em Roma. Então foi uma perseguição cruel demais. O grande líder dessa perseguição em 64 em Roma foi o imperador Nero, porque houve um incêndio em Roma e desconfiaram que ele era o culpado. Então, para tirar de cima de si as suspeitas e acusações, ele achou um bode expiatório, que eram os judeus. Como o incêndio havia começado numa região da cidade próxima de bairros judeus, e os cristãos a princípio, na sua maioria, eram judeus, então ele acusou os cristãos de terem colocado fogo naquela região, a região dos Circos Máximos, que ficava pertinho do Monte Palatino, onde os castelos imperiais foram construídos depois. Então, esse episódio devastou a cidade. E Nero, sendo acusado de ter feito isso, para construir a cidade do jeito dele, disseram ali, ele botou fogo para construir a cidade do jeito dele. Ele queria construir Nerópolis. Então ele colocou fogo em Roma para poder reconstruir do jeito dele. Quando ele percebeu que não adiantava ele tentar dar explicações ou fazer benefícios pelo povo que havia sofrido com o incêndio, e essas acusações continuavam mesmo assim, ele então culpou os cristãos. E a perseguição foi muito pesada, muito. A perseguição de Nero envolveu não só prisões, mas ele matava cruelmente. Ele amarrava peles de animais nos crentes, peles de animais,
e soltava os crentes amarrados a peles, soltava para os cachorros ferozes. E os cachorros então atacavam os crentes, pensando que eram animais, né? Pelo cheiro e tudo mais, pela aparência. E os cães devoravam os crentes vivos. No Circo de Nero. O Circo de Nero é onde hoje é a Praça de São Pedro, no Vaticano. Ali na Praça de São Pedro, que a gente vê o Papa dando tchauzinho para todo mundo, ali era o Circo de Nero. O circo não é circo de palhaço, não é isso. Circo é uma construção oval, é um círculo. E aconteciam ali jogos, corridas, aquelas corridas de biga e outras coisas aconteciam lá. Então, os cristãos eram colocados ali para serem atacados por cachorros selvagens. Cachorros cruéis, né? Famintos, ferozes. E eles eram atacados e destroçados por cachorros. Eles também eram colocados em postes para iluminar o espetáculo. Então, eles eram tochas vivas, humanas. Então, o Nero pendurava cristãos nos postes e acendia os cristãos. E os cristãos, então, iluminavam todo o circo com os seus corpos, enquanto as outras atrocidades iam acontecendo lá. Então, foi algo assim de dar, assim, até o povo cruel começou a ter pena, porque os cristãos estavam sendo dizimados, destroçados, de uma forma crudelíssima, como nunca visto antes na história da cidade. Agora, depois disso, depois que a perseguição contra os cristãos acabou em Roma, cedeu e recuou, em séculos posteriores ela ressurgiu. No século II, no comecinho do século II, ela ressurgiu novamente. E aí as prisões eram aos montes. Teve casos de ter tanta gente presa na Gália, por exemplo, no século II. Na Gália tinha tanta gente presa. Gália é onde hoje é a França. A cidade de Lyon, tinha tanta gente presa que gente morria esmagada na cadeia, esmagada e sufocada, pessoas idosas. Teve um pastor chamado Fotino, ele tinha mais de 90 anos, ele foi colocado na prisão e não aguentou, ele morreu sufocado, esmagado de tanta gente. Era um pastor, idoso já. Então, era terrível a perseguição, era muito dura a perseguição nesses dias. O autor de Hebreus, ele escreveu no ano 68, já tinha acabado a perseguição de Nero. Mas certamente os cristãos ainda eram hostilizados em algumas partes do mundo. Então nós não sabemos ao certo onde era a localidade da igreja a quem o autor de Hebreus escreve. Pode ser Jerusalém, pode ser em alguma outra região de grande concentração judaica, não sabemos. Mas que havia um grau de perseguição intenso, havia. Tinha gente que não tinha mártir ainda, gente morta, gente sendo assassinada, ele fala. Mas a perseguição era pesada no sentido de confisco de bens e prisões. Então ele fala, olha, tenham misericórdia dos encarcerados, crentes em Cristo, que estão na cadeia, cujo único crime é crer em Jesus. Então, essa é uma orientação ligada ao amor fraternal. E ele fala, façam isso como se presos com eles. E aqui ele acrescenta um argumento à questão do amor fraternal, um incentivo. O primeiro incentivo do amor fraternal foi bíblico. Olha, sejam hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Era um argumento bíblico. Era uma alusão a Gênesis 18 ou 19. Aqui já ele não usa um argumento bíblico, ele usa um apelo emocional, um apelo à empatia das pessoas. Olha, coloquem-se no lugar do preso. Você não é um bandido, você não é uma pessoa perversa, você não fez crime nenhum e você está lá encarcerado. Então coloque-se no lugar dessa pessoa. Aqui nós aprendemos uma prática cristã de amor cristão, uma prática de amor cristão que é muito importante. Você se colocar na pele da pessoa. Então lembre-se da pessoa no sentido de fazer algum bem para ela, mas lembre-se no sentido de, olha, eu vou me colocar no lugar dela. O que ela está passando. E esse colocar-se no lugar, essa empatia, empatia é sofrer com. Isso é empatia. Patos é sofrimento. Então, a empatia é sofrer junto.
Então, coloque-se no lugar da pessoa e tente sofrer junto com ela. E movido, então, por esse sentimento de empatia, de sofrer junto, você vai e faz alguma coisa por ela. Então, esse é o ensino aqui, esse é o amor fraternal. O amor fraternal, além de receber estímulo da Escritura, ele recebe um estímulo decorrente desse colocar-se no lugar. Do apelo à empatia, ao sentimento da pessoa. Ela coloque-se no lugar dessa pessoa. Ele não é um bandido, é uma pessoa normal. Tem bandido que até gosta de ser preso, não é verdade? Tem bandido que eu já vi na televisão. Eu gosto de ser preso, porque eu vou lá, eu como de graça, eu estou com meus amigos lá, os manos ali, é tudo legal. Ele adora ser preso, ele gosta. Agora, uma pessoa de bem, meu Deus, é um sofrimento sem tamanho, ele adoece. Ele não consegue, ele sofre psicologicamente, ele chora, ele se desespera. Porque ele está num lugar que é terrível, com pessoas terríveis. E um sofrimento imenso. Então, é esse tipo de gente que estamos falando aqui. São esses os encarcerados. E o texto, então, apela dizendo, olha, coloque-se no lugar da pessoa. Naqueles dias tinha direitos humanos? Naqueles dias tinha direitos humanos? Não tinha. Como que era a prisão naquela época? Gente, prisão era numa masmorra, geralmente era um buraco. Era um buraco. E a pessoa ficava lá, num buraco úmido, com ratos, com esgoto. Tinha banheiro? O que vocês acham? Tinha banheiro na cadeia? Tinha colchão? Tudo era banheiro. Tudo era banheiro. Tinha colchão? Tinha colchão? Gostosinho? Tinha cobertor? Não, nada disso. Tinha luz? Não. Tinha rato? Tinha rato, tinha de tudo. Tinha restos humanos? O que vocês acham? Sim. Se alguém morresse, apodrecesse lá, eles iam lá tirar? Isso aí. Lá. Apodrecia e ficava lá. Era assim. Então era um sofrimento que não dá para medir. Não dá para medir. As masmorras eram isso. Eram prisões subterrâneas, nojentas, sujas. E como era a comida? Irmãos, era assim, muitos presos eram condenados a morrer de fome. No cárcere mamertino, que era a única prisão que havia em Roma, muitos condenados eram condenados a morrer de fome. Eles ficavam naquela masmorra, naquele lugar subterrâneo, sem receber nada e morriam de fome. Assim. E quando recebiam comida, era pão e água, no máximo. Pão e água. Então é muito sofrimento. Não é como as prisões de hoje, não. Tem gelatina ali, bonitinho, bananinha e não sei o que, banho de sol, que nada disso. Não. Era um sofrimento sem tamanho. Crueldades terríveis. E as pessoas ficavam muitas vezes dentro dessa masmorra acorrentados. Então era muito pior. Então, aqui então o texto fala, olha, tenham misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo tanto, irmãos nossos que estão sofrendo pelo Evangelho. Vocês têm que se lembrar deles. E aí, além disso, ele se lembra de mais gente, que são pessoas que também estão sofrendo, mas não estão presas. Vejam aí no versículo 3, olha o que diz aí. Os que sofrem, quem são? Os que sofrem maus tratos. Essa expressão, os que sofrem maus tratos, a expressão maus tratos, envolve qualquer tipo de padecimento. Tá? Interessante. Aqui, quando você fala os encarcerados, você até pode pensar nos algozes. Quem são os algozes de um encarcerado? São as autoridades civis, os soldados, os carcereiros. Eles são os algozes de alguém que está encarcerado. Agora, quem são os algozes dos que sofrem maus tratos? Aqui o texto não fala. Pode ser qualquer pessoa. O algoz de uma pessoa que é maltratada pode ser o cônjuge dela? Pode ser.
Será que há crentes que sofrem maus tratos do cônjuge? Sim ou não? Sim. Terríveis maus tratos sofrem dos seus cônjuges. Homens que são maltratados pela esposa, porque são crentes. Esposas que são maltratadas pelo marido, porque são crentes. É interessante, eu mencionei, quando eu falei com a Vivian agora há pouco, eu falei sobre Agostinho, né, que se converteu porque a sua mãe evangelizava ele sempre e tudo mais, mas assim, Agostinho, ele fala da mãe dele, ele fala que a mãe dele, quando se reunia com as senhoras na rua para conversar, antigamente as mulheres faziam isso, elas saíam no portão para conversar. Né? Hoje em dia, se elas fizerem isso, elas são assaltadas. Então, não dava para fazer isso. Mas na minha época de infância, né, as mulheres saíam à tarde na rua para esperar o marido chegar. Né? As senhoras aqui, né, da minha época vão lembrar disso aí, né? Você lembra também? Então, elas colocavam cadeira na calçada e ficavam à tarde, as crianças brincando na rua, né? Jogando bola, as meninas brincando de amarelinha, pega-pega, esconde-esconde. As senhoras ficavam ou encostadas no portão ou sentavam numa cadeira lá e ficavam esperando chegar o marido. Então era um momento da tarde muito alegre, em que as pessoas ficavam na rua, conversando, ali juntas, as crianças brincando, enquanto os maridos voltavam do seu trabalho. Era um momento muito gostoso do dia, que não existe mais. Isso acabou. Muitas casas tinham a janela já na rua. Então a mulher já ficava lá na rua, na janela, na rua mesmo ali, esperando o marido chegar e as crianças ali brincando. Então, claro, a mãe de Agostinho viveu muito antes disso, né? Viveu no século V, lá na África. Mas assim, ela conversava também com as senhoras ali da rua dela. E as senhoras da rua dela, cristãs, mostravam as marcas de ferimento que os maridos tinham causado nelas. E ela aconselhava essas mulheres. A Mônica, a mãe dele chamava Mônica. Ela aconselhava essas mulheres a serem pacientes, a orarem pelos maridos, a não tratarem mal os maridos. Ela dizia, mas olha as marcas nos meus braços, das surras que eu tenho tomado. Naquela época não tinha proteção nenhuma para a mulher. Não tinha. E elas apanhavam porque eram cristãs. Terrível isso, né? Hoje isso acontece ainda. Né? Dos dois lados, inclusive. Maridos que são maltratados terrivelmente pelas mulheres porque são crentes. E mulheres que são maltratadas pelos maridos porque são crentes. E chegam até a apanhar muitas vezes. É que as mulheres geralmente têm medo de denunciar o marido, envolver polícia e tudo mais, mas acontecem casos assim. Filhos serem maltratados pelos seus pais porque são crentes. Patrões maltratarem seus empregados porque são crentes. Alunos serem maltratados por seus colegas na escola porque são crentes. No trabalho, você ser maltratado pelos seus colegas porque você é crente. Então, sofrer maus tratos, aqui nesse texto, maus tratos é uma expressão muito geral. É qualquer tipo de maltrato. Pode envolver até maltrato físico e envolve maltrato psicológico também. E o texto fala, olha, lembrem-se dos que sofrem maus tratos e não define quem é o algoz. Não define quem faz o maltrato. Pode ser qualquer pessoa. Parente, patrão, gente do trabalho, enfim, qualquer pessoa que traz maltrato, que gera maltrato ao crente pelo simples fato dele ser cristão. Aqui então o texto fala assim, olha, lembrem-se dos que sofrem maus tratos como se vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Aqui é interessante a expressão que ele usa, porque ele fala assim, como se com efeito vós mesmos em seu corpo, é a expressão usada aqui, como se vocês mesmos em seu corpo fossem os maltratados. Ou seja, é como se você estivesse na pele da pessoa. Então, hoje em dia, nós não conhecemos ninguém que está preso porque é crente. Eu não conheço ninguém aqui no Brasil preso porque é crente. Nós não temos como cumprir a primeira parte do versículo no sentido de socorrer a pessoa.
A não ser que conheçamos alguém de fora e tentemos ajudar de alguma forma, não sei. Mas é mais difícil para nós. Ainda não temos pessoas presas porque são crentes. Pode ser que cheguemos a isso. Pode acontecer. O pastor pregar um sermão, as autoridades do Brasil acharem que aquele sermão não é politicamente correto, né? O pastor explicar ali alguma coisa bíblica que confronta as normas do país, isso pode acontecer, e o pastor então ser preso, ou um irmão ser preso, porque fala, olha, eu não concordo com isso, olha o que a Bíblia diz, e essa pessoa então sofrer um processo penal e ser preso, por causa da fé. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Já conflita com as leis. Então estamos muito perto. Quando a palavra começa a conflitar com as leis, nós começamos a chegar muito perto disso. Então aí o pastor chega e fala, olha, essa conduta, esse modo de comportamento é pecado. Deus reprova isso. Alguém vê isso e fala, vou processar esse pastor, porque ele está cometendo um crime. Um crime ao condenar isso. Tem, a questão de homofobia, isso aí é a porta de entrada dessas coisas, né? E aí a pessoa pode ser presa por isso. Geralmente ela responde um inquérito policial e a coisa vai se prolongando e tudo mais, mas pode chegar a uma prisão. E aí teríamos que fazer isso, nos compadecer da pessoa. A perseguição mesmo ainda não começou. Não começou. Quando ela começar, vai ser preso por qualquer coisa. Exatamente, qualquer coisa vai ser motivo de prisão. Então, nós ainda não temos essa realidade. Talvez estejamos perto, não sabemos, mas ainda não temos. Agora, nós conhecemos pessoas maltratadas? Aí conhecemos. Nós conhecemos pessoas que são muito maltratadas porque são crentes. Então, qual é o nosso papel em relação a essas pessoas? De acordo com o texto aqui, o homem que vive debaixo da nova aliança, ele tem que se lembrar delas. Em que sentido? Fazer alguma coisa. E se lembrar delas, de que maneira? Como se estivesse no corpo delas. Então é um padecimento, é um padecer com, é um compadecer. É um padecer com. Eu vou sofrer com a pessoa, eu vou ser compassivo, eu vou ter compaixão, eu vou me compadecer. Eu vou sofrer com ela e tentar fazer alguma coisa para aliviar isso. Então, se eu sei que aquela pessoa, ela sofre algum maltrato, eu tenho que tentar equilibrar isso na igreja. Puxa, ela sofre tanto em casa, ela sofre tanto no trabalho, o que eu posso fazer na igreja para que ela se alegre e tenha prazer e conforto? Isso é legal, isso é joia. Então você sabe que uma senhora lá, a filha dela é um demônio. São aquelas feministas que rapa a cabeça e dorme o dia inteiro e só xinga a mãe, né? E quer revolucionar o mundo. Né? Esse tipo e trata a mãe como animal. Trata a mãe como animal. Há casos assim, terríveis. Eu conheço casos assim. Trata a mãe como bicho. Ok. Então, essa senhora passa uma semana sofrendo como um animal. Ela chega a apanhar da filha dela. É uma mulher que sofre, que padece muito. O que eu vou fazer aqui na igreja? Eu vou receber essa senhora e falar assim, olha, a senhora não gostaria de passar um dia na minha casa? Eu vou fazer um bolo para a senhora. Nós vamos conversar. Nós podemos passear. Eu quero levar a senhora a almoçar num restaurante lá perto de casa, tão gostoso. Eu comprei um presentinho para a senhora, quero que a senhora vá lá na minha casa, passar o tempo comigo. E nós vamos conversar, nós vamos ter um tempo gostoso ali. Olha que coisa linda isso. O que é isso? Isso é o compadecer. Eu lembrei, eu fiz alguma coisa para equilibrar o sofrimento daquele que padece maus tratos. Isso é o amor fraternal. Não é só olhar e falar, ai tadinha, né? Que coisa dura, que vida dura. Né? Não é só isso. É fazer alguma coisa para que ela se sinta mais aliviada no meio dessa vida dura que ela enfrenta, constante de maus tratos. Então, temos que estar atentos para isso. Isso é amor fraternal. E é assim que vive o homem debaixo da nova aliança. É assim. O autor de Hebreus mostra o seguinte. Ser membro de igreja é andar com a antena ligada. Lembra quando eu falei que nós temos que
episcopar. Lembra o que é episcopar? Agir como bispo. Todo crente tem que episcopar. Todo crente tem que supervisionar. Na igreja de Cristo, na igreja cristã, todo crente tem que andar com a anteninha ligada, o radarzinho ligado. Então, chegar perto de alguém que sofre, né? Começa a pitar. Pi, 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 pi. Pastor Thomas está apanhando da Carol. Está só na muleta. Essa muleta aí foi a Carol que fez ele andar com essa muleta. Então, acendeu a luzinha vermelha. Eu vou tentar transformar a vida do pastor Thomas numa vida mais doce. No que depender de mim, eu vou equilibrar esse sofrimento. Isso é o amor fraternal. Então, na igreja de Cristo, isso tem que ser prático. Isso não pode ser só palavras e lembranças e orações. Ainda que palavras, lembranças e orações sejam úteis, não pode ser só isso. Eu tenho que fazer alguma coisa, me colocar no lugar e agir de tal modo que aquele sofrimento seja neutralizado de alguma maneira. Então, isso é importante. Eu tenho que andar na igreja com a anteninha ligada e tentar neutralizar a dor que alguns padecem porque são crentes. Ok. Gente, olha, assim, uma frustração que tem no coração da gente, às vezes, né, é que a gente se sente, nesse aspecto, a gente se sente, às vezes, limitado, impotente. Olha, os pastores se reúnem todo mês para conversar, né? E nós sabemos da realidade de vários irmãos aqui da igreja. É que os irmãos não têm acesso a essas informações, porque eu até entendo, né? Não estão convivendo ali no dia a dia, né? Mesmo com a anteninha ligada, nem sempre as pessoas abrem o coração para a gente e revelam as lutas que estão passando. Mas nós, os pastores, temos informações privilegiadas e nós, quando sabemos dessas coisas, às vezes pensamos, meu Deus, o que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para tirar a pessoa desse ambiente? Essa pessoa não vive no inferno, mas ela está na antessala. Ela já sente até o calor do fogo, porque essa pessoa vive, esse irmão vive no inferno. Ninguém aguenta uma vida como essa. Ninguém suporta, ninguém aguenta viver numa família como esse irmão vive. Ninguém aguenta conviver com pessoas como esse irmão convive. Ninguém aguenta, é impossível alguém conviver com isso. Não dá. O que nós podemos fazer para tirar a pessoa disso? E nós pastores ficamos às vezes assim perdidos. Como podemos agir de algum modo eficaz para livrar essas pessoas dessas condições terríveis? Então, nós às vezes elaboramos algumas coisas, tentamos aliviar um pouquinho daqui e dali, tomamos algumas medidas para tentar diminuir o sofrimento, mas é difícil isso, é muito difícil, é terrível. Como o drama cristão é real em qualquer circunstância, em qualquer lugar nós encontraremos irmãos padecendo terrivelmente porque são crentes. Terrível. Tem irmãos da nossa igreja que não vem a hora de chegar o domingo para correr para a igreja. Das 5 da manhã estão aí na porta, torcendo para abrir logo. Os primeiros a chegar. Porque é o refúgio. Ali é o meu refúgio. Ali eu escapo do ambiente que eu vivo. É assim, é desse jeito. É muito triste isso. E nós temos que estar atentos para isso e ajudar os que sofrem maus tratos. Muito bem, muito bem. Aqui então termina a primeira parte. Então, como é o homem dentro da nova aliança? Ele é o homem que pratica o amor fraternal. Um dos argumentos, esse presente aqui, um dos incentivos à prática do amor fraternal é o se colocar no lugar da pessoa. Eu tenho que treinar isso. Eu tenho que tentar me colocar na pele, no corpo da pessoa. Olha só Hebreus 4,15.
Será que alguém se colocou na nossa pele alguma vez? O que vocês acham? Hebreus 4,15. Olha lá, Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Só que aqui ele se colocou literalmente no nosso lugar. Ele se colocou literalmente no nosso lugar. E agora então o apelo é que nós nos coloquemos mentalmente no lugar dos que padecem. Ele se colocou em nosso lugar, mas não foi mentalmente não. Ele se colocou mesmo no nosso lugar. E agora então, como crentes que somos, temos que nos colocar no lugar dos irmãos mentalmente. E fazer alguma coisa para aliviar o padecimento dos irmãos. Muito bem. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos então agora ver o 2. É que não vai dar tempo porque já são 9 horas já. Mas o 2 fala assim, o item 2, né? O homem debaixo da nova aliança, ele confere, ele dá a honra devida ao matrimônio. Então, olha aí o versículo, vamos só ler o versículo, para vocês terem uma noção do que diz o texto, e aí na semana que vem nós estudamos cada pedacinho dele. Olha lá, muda de assunto, né? É uma mudança de assunto repentina. Agora aqui tem várias coisas assim, né? Depois no 5 também muda de assunto, seja a vossa vida sem avareza. E tem avareza a ver com casamento. Bom, tem um pouco, né? Você casa, você fica meio avarento, né? Que é tanta coisa para gastar. Mas enfim, mas a rigor não existe uma relação direta, né? Mas há uma mudança assim de assuntos meio que abruptas, né? E de repente agora fala sobre casamento. Está falando de maltratado, ele lembra de casamento, não sei porquê, né? Quando eu falo de maltratado, lembra de casamento. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Olha só, acho que não tem nada a ver, né? Mas vai saber, né? Enfim, olha lá. 4, outro assunto. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então aqui existe um comando próprio de ser assimilado pelos homens que estão debaixo da nova aliança. Ele fala digno, é a expressão que ele usa, né? Digno de honra. Digno de honra, na verdade, é uma palavra só. Aqui foi traduzido como uma expressão, né? Digno de honra. Na verdade, no texto original, é uma palavrinha só, é a palavrinha tímios. E essa palavrinha, a palavrinha tímios, significa algo precioso. Então seria assim, ó, precioso entre todos seja o matrimônio. E é assim, essa palavra tímios, precioso, é aplicada para qualquer coisa de valor mesmo. Por exemplo, pedras preciosas. Pedras preciosas são pedras timioi. É algo que tem valor mesmo, material. Outro texto. Nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo. Olha aí mais uma vez a palavra tímios. É algo que tem muito, muito, muito valor. A expressão usada aqui. É algo próprio de bens materiais preciosos, pedras preciosas e outras coisas preciosas. A vida, Paulo fala assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira. Olha aí, a vida da pessoa, associada a essa palavra preciosa. Então, aqui o texto está dizendo que eu tenho que olhar para o matrimônio como uma joia caríssima. Então, quando eu falo digno de honra entre todos, o que significa na prática? Eu devo tratar o matrimônio como algo de valor. Se você tivesse um diamante, como você trataria esse diamante? Você iria protegê-lo? Diamantão, não é aquele diamantinho que você ganhou, né, desse tamanho,
né, nas bodas de papel. Não, não é isso aí. Estou falando um diamante do tamanho da minha mão. Diamantão, meu Deus, né? Um grão-mogol. Grão-mogol não era um diamante? Era, né? Era uma mina na Índia com esse nome também. A mina na Índia, mina, não as minas, não, mina, o lugar. Né? Ok, então a mina na Índia chamava grão-mogol. E acharam um diamante no Brasil, muito grande, grão é grande, e colocaram esse nome, grão-mogol. É um grande diamante. Onde está esse diamante? Não faço ideia. Não sabe? Não está comigo. Algum brasileiro roubou o grão-mogol, né? Deve estar com alguém lá em Brasília, né? Enfim, no processo de roubar perdeu o dedo, não sei, né? Talvez, não sei. Enfim, o fato é que tem lá um diamante gigante, é o grão-mogol, preciosíssimo. Meu Deus, qual é o valor de um negócio desse? Um diamante desse tamanho, grandão, um dos maiores já descobertos. Suponhamos que você tenha uma pedra preciosa como essa na sua casa. Fala para mim, como é que você ia cuidar disso? Você ia proteger? Você ia proteger? Lugar seguro. Proteção, seria uma proteção completa. Você ia cuidar disso? Ia cuidar. Você ia preservar isso? Ia preservar. Ok. Agora transforma tudo isso em casamento. Casamento. O casamento é um diamante precioso. Eu não posso tratá-lo de qualquer jeito. Não posso? Não. Eu tenho que protegê-lo, guardá-lo, honrá-lo, cuidar dele, preservá-lo, porque a preciosidade dele é gigantesca. Então, o crente tem que ter essa mentalidade. O mundo zomba do casamento. Ridiculariza. Agora, para divorciar, você vai no cartório, aí em 5 minutos você divorcia e chuta tudo fora. Não existe nenhuma preocupação do Estado em preservar o casamento. Casamento é tratado como qualquer coisa. Um contrato qualquer que você vai lá no cartório agora, vou desfazer o meu, e desfaz na hora. Na Bíblia, não. Na Bíblia, o casamento é uma preciosidade sem tamanho. Então eu tenho que cuidar dele, preservá-lo, protegê-lo, honrá-lo, guardá-lo, porque ele tem que ser visto assim por mim. Eu sou crente, eu não sou um ateu, eu não sou incrédulo, eu não estou jogado aí fora, levado pelas ideias podres do mundo, não. A minha cabeça é instruída pela palavra de Deus. É ela que faz a minha cabeça. São os valores dela que entram aqui e ficam aqui. Eu sou crente. Se eu não quiser ser assim, então chuta tudo e vai ver como o mundo quer. Mas eu sou crente, a minha cabeça é outra. Se o mundo faz zombaria, o casamento é uma coisa falida. Isso aí, casamento é fonte de opressão do homem sobre a mulher. Os marxistas falam isso, que o casamento surgiu porque o homem queria oprimir a mulher. Então são as teorias sobre casamento que há aí na cabeça dos marxistas. Tudo lixo. Eu não vou me deixar levar por essas bobagens todas. Eu vou olhar o casamento como a Bíblia manda olhar. Digno de honra, valioso, precioso. Eu vou protegê-lo. Eu vou passar por lutas terríveis. Eu vou passar por dificuldades terríveis no casamento. Isso é normal. Mas eu não vou abrir mão dele. Se eu estiver num barco com esse diamante, o grão-mogol, ali num saquinho ali, amarrado ali comigo. Esse barco começa a enfrentar ondas difíceis. O que eu faço? Eu jogo o diamante no mar? Eu jogo tudo no mar. Menos o diamante. Eu jogo o cachorro no mar. Vai, tchau Bilbo. Vai, tchau Bilbo. Eu tive um Rottweiler que chamava Tímios. Tímios, né? Joga também. Não interessa o nome dele. Não vai querer me enganar com o nome do cachorro. Vai para a água. Joga tudo. Eu me desfaço de tudo. É o contrário. Joga o marido, né? E mantém o cachorro.
É assim hoje em dia, né? Para manter o cachorro, eu jogo o marido no mar. Não. Eu vou... É que o cachorro não fala as verdades, às vezes que eu tenho que escutar. Né? Mas enfim, se eu estou nesse barco com esse diamante e começa a haver uma tempestade e comprometendo ali a segurança, eu jogo tudo no mar. Mas eu não vou jogar o diamante. Nunca. Nunca. Eu vou ficar com esse diamante, ele é precioso demais. Eu vou enfrentar tudo, mas eu vou chegar até o fim da viagem com esse diamante na minha mão. Eu perco tudo. Até o barco pode afundar. Mas eu seguro esse diamante. Ele é precioso. Essa é a mentalidade do crente. Ele entende que o casamento é um diamante precioso. Ele não chuta ele fora por qualquer coisa. É assustador os crentes hoje em dia. Incompatibilidade de gênero. Faça, meu favor. Faça. Não gostei do diamante, achei ele meio redondo. Que é isso? Você é louco. Você é louco. Por causa de uma impressão sua, por causa de um descontentamento tolo, você pega o diamante e joga no lixo. A pessoa não tem noção da verdade bíblica. O casamento deve ser visto como algo preciosíssimo. Eu vou mantê-lo a todo custo. A todo custo. Se essa mentalidade não entrar, gente, ninguém aguenta 5 anos de casado. Ninguém aguenta não. Se essa mentalidade não entrar, avisa os jovens aqui, que são solteiros. Se não entrar na sua cabeça, você não aguenta 5 anos. Não aguenta. Não aguenta. E quem está com você não aguenta também, porque você é pior. Não aguenta. Então o crente, ele tem que assimilar isso. Ele está debaixo da nova aliança. E na nova aliança, a cabeça dele é outra. Ele pega esse diamante e fala, vou proteger isso aqui, até o final. E segue em frente, com a força que Jesus dá. E sabe o que acontece? Jesus é tão maravilhoso que a tempestade passa. E ele honra tudo isso, ele abençoa, as dificuldades somem, os ajustes vêm. E olha, é uma bênção maravilhosa o que ele faz na vida dos casais que fazem isso aqui. O Senhor honra essas pessoas. Mas na semana que vem vamos falar melhor sobre isso aí. Leito sem mácula, Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos aprender esse versículo completamente e talvez já entrar no 5, né? Seja a vossa vida sem avareza. É uma grande tentação, né? Querer ter bastante coisa. Vamos aprender sobre isso aí também. Vamos fazer oração e pedir o que para Deus? Vamos pedir a Deus para que nos dê um coração sensível a isso, né? A gente não sermos crentes só de boca, né? Crente só de coração e de mente. Tem que ser crente de mente e coração, claro, meu Deus, como não? Mas temos que ser crentes também de mãos, né? De atitudes, atentos, né? Tentando aliviar o sofrimento dos nossos queridos que padecem. E todos nós podemos fazer algo assim, né? Todos nós podemos. Então pedir para que Deus nos ajude a sermos sensíveis a isso e sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos que padecem maus tratos, injustiças. Então vamos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui e porque na sua bondade o Senhor nos ensina a viver. Nós queremos suplicar que o Senhor nos ajude a colocar em prática esses versículos que temos aprendido. Nós queremos, ó Deus, ser sensíveis àqueles entre nós que padecem maus tratos, que são injustiçados, que sofrem, que choram, que se sentem oprimidos terrivelmente em casa, no trabalho, nos diversos ambientes a que pertencem. Ó Deus, quantas pessoas aqui da igreja enfrentam situações duras, ó Deus, de medo, de pressão, de mal-estar, de ofensa, de desprezo, de ameaça. Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos
E mais do que isso, pedimos que o Senhor nos dê capacidade, sensibilidade para nos aproximar dessas pessoas e estender a mão para elas, aliviando um pouco da sua dor, aliviando um pouco da situação difícil, do peso difícil que carregam. Dá-nos a bênção de sermos úteis no seu reino, colocando em prática o amor fraternal, Senhor. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, porque estamos debaixo da nova aliança e queremos viver como pessoas que de fato estão debaixo dessa aliança maravilhosa. Abençoa-nos nisso, pedimos. Leva-nos agora em segurança para casa, que nós encontremos as nossas coisas e os nossos queridos em paz, seguros, e que em breve o Senhor nos reúna novamente para cultuarmos juntos o seu nome e servirmos uns aos outros. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.